O nosso corpo, ele também fala através de sintomas, né? Como eu falei, alimentos que eu deixei de comer foram por causa de sintomas de mal-estar. Eu entendia isso como, eu não quero mais isso para mim, meu corpo falando, eu não quero mais isso dentro de mim. Então, o nosso corpo, quando ele vai dando sinais, e a gente não vai ouvindo, não vai agindo naqueles sinais, ele manifesta uma doença, ele manifesta algo mais grave. Então, o nosso corpo, ele trabalha através de sintomas, ele vai dando avisos, vai avisando, vai avisando. Chega uma hora que ele fala, você não quer ouvir? Então tá bom, então segura essa doença aqui, segura essa situação aqui. Assim também acontece com a nossa realidade. Situações que a gente não quer enxergar, ou que a gente quer ficar deixando para lá, chega uma hora que acontece algo muito grandioso, de uma forma negativa, e é a vida dando aquele sintoma grandão, falando assim, ó, você não quis olhar para isso todas as vezes que eu queria te mostrar, que eu quis te mostrar, e que eu te mostrei, inclusive, agora segura essa bomba aí que caiu no seu colo. É assim que a vida funciona. Tanto o meu corpo quanto o seu corpo, né, o corpo de todos nós, ele tem esse poder de se curar, ele mesmo se cura. Então ele passa por um processo, as nossas células, elas mesmas se alimentam das coisas que estão no nosso corpo. Então assim, elas se alimentam de toxinas que estão no nosso corpo, das gorduras, aquelas gorduras localizadas que ficam ali em excesso. Então elas fazem esse trabalho de limpeza. A gente está sempre se autocurando. A questão aqui é que a gente está sempre também colocando em cima mais toxinas, mais alimentos em exagero. Então esse trabalho ele fica em excesso para as nossas células. E é por isso que o nosso corpo, ele na maioria das vezes não tem esse tempo de fazer essa autocura, porque ele está sempre ali preocupado com esses excessos. Então ele não tem esse tempo livre para focar em outra coisa, para focar em algo que seria mais benéfico ainda para o nosso corpo. Então é por isso que muitas vezes o nosso corpo aí está sempre doente, está com problemas de saúde e tudo mais. Quando a gente para de colocar alimento para dentro do nosso corpo por um certo período, as nossas células, elas entendem que não vai ter mais alimento para elas comerem, externo. Então elas vão ter que continuar fazendo o trabalho delas. Mas o que elas fazem? Elas falam assim, opa, não vão mandar mais alimento pra gente, então a gente vai ter que mudar o plano aqui. A gente vai ter que começar a se alimentar do que já tem aqui. Então elas vão nas toxinas, elas vão naquelas gorduras localizadas e começam a se alimentar disso. Além também de regenerar o corpo, né, de tirar as toxinas, um verdadeiro detox, porque as células comem tudo mesmo, tudo que não tiver legal no corpo, elas fazem esse processo de limpeza. Os alimentos que eu falo também, são os alimentos que a gente consome pelos olhos, os que a gente consome pelos ouvidos, que são notícias, que são redes sociais, tudo que entra através daqui e daqui, que a gente está consumindo. E se você não sabe, todas essas informações que a gente coloca pelos olhos, coloca para dentro pelos olhos, pelos ouvidos, também são informações que o nosso corpo tem que digerir depois. Assim como se fosse uma comida sólida que a gente coloca para dentro, o nosso corpo também digere emoções, pensamentos, tudo que a gente viu no dia, tudo que a gente escutou no dia, o nosso corpo também faz o serviço de digerir. Então o jejum, ele serve como uma amostra de como você passa a maior parte do seu tempo estressando o seu corpo, colocando informações excessivas, comidas fora de tempo, sem o seu corpo estar precisando realmente daquela comida, informações excessivas e intoxicando o seu corpo a todo momento. Então o seu corpo faz um esforço grandioso para poder tirar todas essas toxinas, dissolver tudo isso que você está ingerindo, sendo que ele poderia estar focando em outra coisa, curando a si mesmo. E eu digo para você, fome é diferente de vontade de comer. Eu aprendi isso com o jejum, porque quando a gente realmente está com fome, é porque o nosso corpo realmente precisa de algo para repor as energias, precisa comer, precisa dormir. Agora, quando a gente está com vontade de comer, é diferente. Vontade de comer é quando o nosso corpo não tem fome, é quando a gente não precisa repor energia nenhuma, mas a gente olha aquela comida e fala, nossa, que comida gostosa. Ou então sente o cheiro e fala, nossa, que comida cheirosa. E pelo visual, pelo cheiro, a gente vai lá e come sem necessidade. É muito vendido isso nas propagandas de televisão, de outdoors por aí, que você passa sem fome nenhuma. Olha aquela foto maravilhosa daquele lanche, daquela comida, e automaticamente sem fome você tem vontade de comer.
não é fome, é só vontade de comer. Então é aí que entra aquela parte dos excessos. Você não está com fome, mas pela sua vontade de comer, você coloca excessos para dentro do seu corpo e lá vai o seu corpo tentar dissolver tudo aquilo, sendo que ele poderia estar gastando esse tempo, essa energia para poder focar em outras partes, em outras funções, para poder até mesmo se autocurar. E muitas vezes a gente come também sem fome, apenas por vontade de comer, por estar muito ansioso, por ter algum tipo de vazio aqui dentro que a gente acaba preenchendo, comendo, tentando preencher, na verdade, comendo. Isso também é muito prejudicial e a gente acaba fazendo isso de forma automática. Muitas vezes são muitos traumas que a gente viveu, muitas vezes são muitas situações, preocupações excessivas que acaba fazendo a gente falar assim, nossa, isso está muito forte dentro de mim, eu não estou sabendo lidar com esses conflitos e eu vou procurar algo para saciar isso, para camuflar isso. Muitas vezes a gente vai lá, abre a geladeira sem fome, come, a gente passa ali perto de um biscoitinho, de um pão, de alguma coisa, qualquer coisa que seja, de uma pizza, vai lá e come sem fome. E muitas vezes sem perceber, achando que está comendo porque o corpo precisa e na verdade a gente está tentando preencher algum tipo de vazio, algum tipo de conflito que está dentro da gente mal resolvido. Tudo isso pode ser resolvido quando a gente realmente trata a raiz do problema, quando a gente sabe, poxa, eu passei por um trauma na minha infância, poxa, eu passei por um trauma agora recentemente, são conflitos que eu não estou conseguindo resolver, são preocupações excessivas, seja lá o que for que esteja internamente, a gente tem que tratar essa raiz, se precisar ressignificar, tem que ressignificar, porque senão a gente fica sempre tratando os sintomas e nunca trata a real causa, nunca sana realmente o verdadeiro problema. E a gente tem que realmente parar e se perguntar. Muitas vezes a gente não sabe de onde isso vem. Às vezes está no inconsciente, às vezes a gente não se lembra. Então a vida fica rodando ali no automático, o inconsciente fica controlando a nossa vida sem a gente saber o porquê. Então a gente passar a se perguntar, será que realmente eu preciso comer esse alimento agora? Será que realmente o meu corpo está com fome? Porque a gente, na maioria das vezes, nunca para fazer isso. A gente simplesmente vai lá e faz. São os comportamentos compulsivos. Eu estou falando de comida, mas pode ser compra. Será que realmente eu preciso comprar isso aqui agora? Será que realmente eu preciso disso? Eu estou realmente precisando disso aqui em casa? Mas a gente vai lá e faz. Então, focando mais na comida, será que realmente eu preciso disso? Meu corpo está com fome? Para um pouquinho. Senta ali, reflete, vê se sente realmente, o seu corpo realmente está com fome. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Já faz um tempo que eu ouço o meu corpo, e ouvir o meu corpo não é com os ouvidos aqui, é com o sentir. Ouvir é apenas uma forma de falar. Mas faz um tempo já que eu ouço o meu corpo. A minha alimentação ela já vem mudando já muito antes do jejum. Eu já deixei de comer muitos alimentos, não por seguir ninguém. Eu não me classifico em rótulo nenhum. As pessoas elas falam, você é isso, você é aquilo. Não, eu sigo o meu corpo. Eu sigo o que o meu corpo tem a dizer para mim. Então, às vezes eu como um alimento e não me faz muito bem, e eu vejo que esse alimento, se eu comer de novo, ele não me faz muito bem, eu já entendo que o meu corpo não quer mais esse alimento, porque existe um alinhamento, está tudo interligado, a nossa mente, o nosso sentir, o nosso corpo, o nosso espiritual, eles trabalham em um alinhamento. Quando a gente começa a fazer uma reforma íntima, quando a gente começa a mudar nossos comportamentos para melhor, quando a gente começa a remover coisas que não nos servem mais, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo começa a querer se alinhar também, corpo, mente e espírito. Então o corpo ele começa a querer também acompanhar essa evolução. Então assim, eu não penso mais daquela forma excessiva, eu não tenho mais aqueles maus comportamentos, eu tirei aqueles sentimentos e emoções ruins, eu ressignifiquei um monte de coisa. O meu corpo automaticamente, como está tudo interligado, ele vai querer também essa mudança, ele vai querer também se sentir bem da mesma forma, do mais sutil até o mais denso que é aqui o nosso corpo físico. Então, automaticamente ele vai querer também não consumir mais coisas pesadas, mais coisas densas, cada vez mais leve ele vai querer consumir. Então, eu fui fazendo essa reforma íntima minha por total consciência do que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo para ser uma pessoa melhor, e o meu corpo automaticamente foi rejeitando alguns tipos de alimento. E eu tô sempre, a partir daí, ouvindo o meu corpo. Então, é muito importante que você ouça o que o seu corpo está falando, porque ele fala com você o tempo todo. E, inclusive, ele fala se ele realmente está com fome ou se ele não está com fome. Dormir excessivamente também. Muitas vezes,
é por excesso de informações que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, excesso de comida também que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, porque como eu falei, o nosso corpo passa muito tempo processando tudo que é colocado para dentro dele. Então, se tem muita coisa para processar, ele vai perder mais energia, ele vai ficar mais cansado, então automaticamente ele vai querer mais repouso. Então a gente acaba passando mais tempo na cama porque o nosso corpo está ali se esforçando, querendo regeneração, querendo ficar em repouso. Agora, se a gente sabe exatamente o momento que o nosso corpo quer comida, então a gente não vai ficar colocando excessos para dentro dele. E aí ele vai ter mais tempo de regeneração. Automaticamente ele não vai querer ficar tanto tempo mais na cama. É claro que isso também depende muito do que a gente tem a trabalhar dentro da gente. Tem muitas coisas que a gente tem que tratar a causa, como eu falei, se é algum trauma, se é algum tipo de coisa interna, para poder também parar com essa compulsão alimentar. Mas quando a gente para de colocar excessos para dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele para também de querer ficar descansando mais do que o necessário. Então a autoobservação é o que vai te fazer sair desse modo automático que controla a sua vida e vai te fazer melhores escolhas, porque você vai estar consciente de si mesmo, você vai estar consciente das suas escolhas, do que você está escolhendo durante o seu dia a dia, o que você está comendo, o que você está fazendo, quais são os seus comportamentos mais conscientemente. E uma coisa que eu falo aqui é, aprenda a ouvir seu corpo, mais uma vez, porque o seu corpo ele é muito sábio. Você vai ver realmente os momentos que o seu corpo precisa de comida e quando não precisa, você vai ter essa consciência. Então, aprenda a ouvir seu corpo, entenda o que ele realmente precisa, o que ele necessita. E é fazer aquela reflexão que eu falei. Será que eu realmente preciso disso agora? Será que eu estou comendo por fome? Será que eu estou comendo por prazer? Será que eu estou comendo para preencher alguma coisa? Será que eu estou comendo usando isso como uma válvula de escape? Tem que fazer toda essa reflexão. Se você quer realmente uma transformação de você mesmo, você vai fazer essa reflexão, você vai fazer esse trabalho interno. E é constante, é uma autoobservação. Até que chega uma hora que você já se adaptou. Você construiu novos caminhos neuronais no seu cérebro que virou um novo hábito, mas um hábito mais positivo, mais saudável. Então essa constância, é o manter, é o sustentar que vai fazer você mudar de vida, você melhorar a sua saúde. Você passa a entender quais são os momentos que o seu corpo realmente quer comer. E se você der atenção para isso, você vai perceber que você vai passar a comer menos, porque o seu corpo ele não precisa de tanta energia assim, a menos que você também se alimente muito de estresse. Então o seu corpo vai acabar pedindo mais comida, mas se você perceber que o seu corpo não quer comer a todo momento como você comia antes, então é importante também que você se alimente cada vez melhor para quando você se alimentar, o seu corpo tenha os nutrientes necessários. Porque se você diminui o ritmo da alimentação, então é melhor que você coma ainda mais saudável. Aí você já vai repensando naqueles alimentos industrializados, aquelas coisas mais que não fazem bem para o corpo. Esse corpo aqui, dentro dele, há seres também, que são as nossas células, e elas são vivas. Assim como a gente está vivo aqui, nesse planeta gigante, é como se o nosso corpo fosse o planeta delas. Então, elas são seres vivos que estão sendo alimentadas a todo tempo, com os nossos pensamentos, com o nosso sentir, com os nossos comportamentos, com o que a gente come realmente. Então, o que a gente está fazendo com esses seres? Muitas vezes a gente está matando esses seres, aos poucos, todos os dias, com maus hábitos, com vícios, com um monte de coisa, com má alimentação, com pensamentos ruins, com intenções ruins. Então são seres vivos, então a gente começa a ter mais consciência do que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo, do que a gente está fazendo com a gente mesmo, como que a gente está cuidando desses seres que dependem tanto da gente, para serem felizes, para serem saudáveis. Então uma coisa está interligada na outra. Então a gente começa a tomar consciência do que eu estou fazendo com a minha vida, do que eu estou fazendo com o meu próprio corpo. Você vai repensar também nos alimentos que você está colocando para dentro de você através dos seus olhos, do seu ouvido, que tipo de música que eu estou ouvindo, que conteúdo que essas músicas estão me trazendo, porque são alimentos para o meu corpo, para as minhas células, que tipo de visualizações, que tipo de conteúdos também que eu estou vendo aí por aí na internet, de filmes, de séries, de notícias. São coisas que me deixam para cima, que me deixam feliz, ou são coisas que me deixam ainda mais angustiado, mais com medo. Tudo isso acaba com a nossa saúde. A gente acha que a nossa saúde só é interferida por comidas ruins, não. Todos esses outros alimentos que eu estou falando são de extrema importância também, que estejam mais saudáveis possível. O corpo ele passa por um processo de autocura.
ele passa por um processo de regeneração. E tudo que é regenerado dentro dele se mostra do lado de fora. Então a gente acaba ficando mais jovem também, a gente acaba ficando com uma pele mais bonita, os cabelos e tudo. Então, automaticamente, de uma forma natural, porém um pouquinho mais trabalhosa, o corpo também passa por todo esse processo de regeneração e traz também esse benefício da gente também ficar mais jovial, assim. Eu espero que você possa ter uma transformação muito grande para melhor na sua vida, porque é só assim, é só a gente prestando atenção na gente mesmo que a gente faz uma transformação profunda na gente. E ninguém mais pode fazer isso pela gente. É só a gente pode fazer essa transformação, é só a gente que está com a gente mesmo 24 horas por dia. Tem facilitadores, assim como tem o meu trabalho. Eu mostro caminhos, eu oriento, mas assim, na hora de colocar a mão na massa mesmo, é a pessoa que vai fazer, não sou eu que vou fazer por ela. Então essa é a melhor forma de uma transformação realmente significativa. E saiba que quanto mais você se trabalha, quanto mais você remove coisas que não te servem mais, tanto do lado externo quanto do seu interior também, mais o seu potencial fica maior, mais o seu poder de criatividade cresce, mais você descobre os dons que você tem aí dentro de você adormecido. Então é uma das formas de você se conhecer, de você saber quem você realmente é. Tomar consciência de que a gente mesmo está se fazendo mal, a gente mesmo está colocando toxinas para dentro do nosso corpo. Então, ter essa consciência cada vez mais, se alimentar cada vez melhor, até porque é a nossa saúde, é a sua saúde que está em jogo. Então, depende de você. E aí você passa a ver que, nossa, é por isso que meu corpo ficava tão cansado. Muitas vezes eu não fazia nada direito, não trabalhava direito, ou não fazia esforço direito, mas eu me sentia cansado, me sentia tão indisposto, queria tanto dormir exageradamente por tanto tempo. Você vê que era porque você estava colocando excessos para dentro do seu corpo. Excessos de maneira geral, como eu já expliquei aqui. E esse corpo aqui é a nossa morada, né? É o nosso templo, é o nosso veículo que nos foi emprestado para que a gente tenha essa experiência aqui nessa terra, né? Para que a gente viesse fazer o que a gente veio fazer. Então, a gente pensar que esse corpo ele foi entregue de uma maneira saudável para a gente. Você já parou para pensar em como que você vai devolver esse corpo? Em qual estado você vai devolver esse corpo? Você já parou para pensar nisso? Então você ainda pode ter tempo de fazer essa mudança, você pode ainda ter tempo de fazer esses ajustes aí para poder viver de forma mais saudável e também quando chegar a hora de você entregar esse corpo, ele está num estado bem bacana e bem legal. E como eu falei, nosso corpo sempre está falando com a gente. E muitas vezes a gente só vai dar atenção para o que ele estava falando quando aparece uma doença, quando aparece uma dor muito grave, algo assim. Porque o nosso corpo, ele também fala através de sintomas, né? Como eu falei, alimentos que eu deixei de comer foram por causa de sintomas de mal-estar. E eu entendia isso como, eu não quero mais isso para mim, meu corpo falando, eu não quero mais isso dentro de mim. Então, o nosso corpo, quando ele vai dando sinais, a gente não vai ouvindo, não vai agindo naqueles sinais, ele manifesta uma doença, ele manifesta algo mais grave. Então, o nosso corpo, ele trabalha através de sintomas, ele vai dando avisos. Vai avisando. Chega uma hora que ele fala, você não quer ouvir? Então tá bom, então segura essa doença aqui, segura essa situação aqui. Assim também acontece com a nossa realidade, tá? Situações que a gente não quer enxergar, ou que a gente quer ficar deixando pra lá, chega uma hora que acontece algo muito grandioso, de uma forma negativa, e é a vida dando aquele sintoma grandão, falando assim, ó, você não quis olhar pra isso todas as vezes que eu queria te mostrar, que eu quis te mostrar, e que eu te mostrei, inclusive, agora segura essa bomba aí que caiu no seu colo. É assim que a vida funciona. Inclusive eu explico isso num vídeo que eu fiz anteriormente, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, que é como a nossa realidade realmente funciona. Se você tiver interesse, é muito interessante que você também tenha consciência disso, porque te coloca ainda mais em um estado de consciência de que você mesmo cria a sua realidade, a todo momento, a todo segundo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É você mesmo quem está atraindo tudo que acontece na sua vida. Situações boas, situações ruins, é tudo você. Então, quanto a comer também, com mais consciência, se observe a todo momento. Como eu falei, cuidado com as distrações quando você estiver comendo. Preste atenção em como você está se comportando enquanto você come. Porque muitas vezes a gente come até com muita pressa, como eu falei, fazer outras coisas. E aí eu te pergunto, onde que você vai com tanta pressa assim?
Muitas vezes eu entendo, às vezes tá no trabalho, tá corrido, tem pouco tempo para o almoço, quer terminar as tarefas, é muita cobrança, mas como é que você vai pagar as suas contas se você não estiver bem? Que conta que você vai pagar? Como que você vai se divertir? Como que você vai curtir com a sua família se você não estiver bem? Já parou para pensar nisso? A sua saúde sempre vem em primeiro lugar. Ah, mas no meu trabalho não dá, no meu o chefe, isso, aquilo. Tudo bem, eu entendo. Mas se isso estiver acontecendo com você, passe a repensar. Eu sei que muitas vezes não é fácil fazer uma transição, mudar de um emprego e tudo, mas entenda uma coisa, vai chegar uma hora que a sua saúde vai te cobrar, e a vida também. Então, nas suas possibilidades, já vai repensando, se isso está acontecendo com você, se você não está se alimentando de forma saudável, vai repensando no que você já pode ir fazendo, porque pode chegar uma hora que pode ser tarde demais. Outra coisa também é quando a gente termina de comer, e muitas vezes sem precisar a gente já quer comer mais. Muitas vezes a gente não precisa comer mais. Muitas vezes pode ser também pelo que eu falei, conflitos internos, aí a gente vai e desconta na comida. Então tá sempre presente, sabe? Acabei de comer, dá uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, e espera, vê se realmente seu corpo sente fome. Mas a gente não para fazer isso, né? São muitas distrações, é muita informação, é muita coisa bombardeando a gente, que a gente não tem tempo para isso, mas a gente precisa fazer isso, porque chega uma hora que realmente a saúde cobra. Então assim, acabei de comer, eu vou esperar um pouquinho aqui, deixa eu ver se realmente meu corpo quer comer mais. Se você faz isso, você tem a plena consciência, né? Muitas vezes pode ser que ele queira comer mais, mas pode ser que não, na maioria das vezes não. Então, realmente passar a não agir tanto no automático, até que não haja mais no automático, porque a gente faz essas coisas no modo automático. E tudo isso serve também para todos os outros alimentos. No que você foca tanto no seu dia a dia? No que você está tanto focado? No que você tanto olha? O que você tanto consome aí nesse celular, nesse seu computador, no seu dia a dia, nos seus olhares? O que você tanto consome pelos seus ouvidos? Tem que focar nisso também, tem que prestar atenção nisso também. Isso também é direcionado diretamente à sua saúde. Eu não me canso de falar aqui nos meus vídeos, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide dos seus comportamentos, automaticamente você vai estar cuidando do seu espiritual também. Então, é uma atenção plena. Cuide das suas palavras também. O que você está falando para si mesmo e para os outros durante todo o seu dia? Né? O que você tem falado? Você tem prestado atenção no que você está falando? São coisas construtivas? Ou você está diminuindo as pessoas? Ou você está se diminuindo? Tudo que você fala, quem ouve primeiro é você. Vem primeiro para você, para depois a outra pessoa ouvir. Em questão assim de, sei lá, milésimos talvez. Tudo que a gente fala, quem ouve primeiro é a gente, passa primeiro por aqui. Então, você já pensou que você pode estar se beneficiando ou estar fazendo mal a si mesmo pelo que você fala? Hoje eu sinto se realmente o meu corpo está com fome. Quando eu não estou com fome, mas eu passo por uma comida ali que está muito gostosa, está muito chamativa, eu realmente penso, agora eu estou tendo a plena consciência que o meu corpo não quer comer isso. A minha mente está apenas com vontade de comer, mas não está com fome. E eu sim posso escolher comer aquilo lá, mesmo assim. Mas é aquilo, eu já vou ter a plena consciência também de que são informações excessivas que o meu corpo vai precisar processar. Que de alguma forma eu vou ter que repor isso, dormindo mais. Então, é estar consciente. O caminho para uma mudança de vida é estar consciente de tudo que a gente faz. Então, se você quer uma real cura, se você quer uma melhor vida, uma melhor saúde, eu digo para você, cuide de você e comece por você. E comece agora, não espera chegar amanhã, não espera chegar o ano que vem, não espera chegar a data do seu aniversário, não espere nada disso, porque o amanhã, ele depende do seu hoje. E amanhã, lembra que pode ser que ele não chegue. Quando você se cura de dentro para fora, aí é que você vê a real transformação e definitiva na sua vida. Porque tudo o que está aqui fora, como eu falei, são manifestações, é como se fosse um reflexo do que está aqui dentro de você. Então, se aqui dentro de você está tudo bagunçado, aqui também, fica se manifestando fora de você para que você olhe os seus conflitos. Olha, ó, a vida mostra para você e fala assim, ó, tá vendo isso que está acontecendo fora de você? Tá vendo essa doença que está no seu corpo? Tá vendo essa situação conflituosa? Tá tudo dentro de você. Resolve isso daqui dentro de você que você vai ver fora de você também automaticamente se transformando. É assim que a vida funciona.
É claro que todo esse movimento de transformação e autoobservação não é fácil, mas é uma coisa que eu digo que é necessária, porque não existe fórmula mágica. O trabalho realmente ele é interior, ele é um trabalho de você com você mesmo, mas existem ferramentas, existem pessoas que podem ajudar a facilitar esse trabalho. E como eu já falo nos meus vídeos, o meu trabalho é um desses facilitadores, através de práticas energéticas, de ressignificação do passado, né, de conflitos internos, liberação de bloqueios que estão travando a sua vida. Eu consigo ajudar a abrir esse caminho para que você passe mais facilmente. Mas quem vai passar é sempre você. Quem vai colocar a mão na massa é sempre você. Eu simplesmente vou facilitar, eu vou orientar, eu vou te mostrar uma melhor visão, uma visão mais ampliada da sua vida, para que você possa resolver por si só. Quando você sair ali da consulta, você esteja mais esclarecido, mais esclarecida e possa tomar as atitudes necessárias da sua vida. Então, se você quer essa ajuda, se você quer essa força, o meu contato eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aí você entra em contato comigo, me fala quais são as suas maiores dificuldades, me esclarece aí, e a gente já pode marcar a nossa primeira consulta, para que a gente já dê andamento nessa transformação tão intensa e necessária que a sua vida precisa. Ela só está esperando que você dê o primeiro passo.